E aí, seja bem-vindo a mais um episódio do MXEcast. Hoje o nosso quadro Papo de Liderança. Estou com um convidado especial, temos alguns pontos em comum aqui, você já vai ficar sabendo. Eu estou com ele, Pedro Janot, é referência no mundo empresarial e cultura organizacional, foi CEO aos 27 anos, jovem, fez parte da fundação e estruturação da Azul Linhas Aéreas, sendo o primeiro presidente da empresa e também foi responsável por trazer a marca Zara ao país. É palestrante, mentor, investidor, escritor e autor de 3 livros. Atualmente é sócio fundador do Grupo Solo, focado em investimentos alternativos e desenvolvimento do mercado de capitais, além de liderar 5 negócios em diferentes setores. Estou com ele aqui, Pedro Janot, uma honra, satisfação tê-lo aqui e por você ter aceito o nosso convite. Obrigado. Muito bom, Felipe. Eu espero passar para todos os seus clientes e seguidores o conhecimento de quase 40 anos de trabalho. É uma satisfação, porque uma curiosidade da minha vida e da minha infância, eu cresci no meio de adultos, de pessoas, sempre pessoas mais velhas. E talvez por esse motivo eu fui forjado um pouquinho precocemente para esse mundo empresarial. Meus pais me treinaram para ser empreendedor, ser dono de empresa. Eu fui criado literalmente dentro de uma loja de carros até os 12 anos de idade. A gente morava lá. Então aprendi a fazer negócio e eu gosto sempre de ter gente perto de mim que sabe coisas que eu não sei, que tem mais experiências do que eu. Isso me ajuda na minha trajetória enquanto empresário. E olhando a sua trajetória e entendendo que você também começou novo lá atrás, com 27 anos, CEO de uma grande companhia, hoje eu estou aqui para aprender. Então eu quero que, se possível, Pedro Janot traga essa expertise desse seu ciclo, né, empresarial, esse ciclo de vida, o que a gente pode ter de aprendizado, principalmente falando de liderança e cultura, que marca, né, a sua trajetória nas empresas onde você passou. A gente acabou de ter um depoimento de uma pessoa que trabalha comigo hoje, que já trabalhou com você lá atrás. Ela parou, Pedro, aqui e deu o depoimento dela, genuíno, do quanto a experiência dela sobre a liderança do Pedro, na época da Azul, ela carrega isso com muita harmonia e como um legado, né, de liderança. Pedro, passo para você agora. E eu vou te fazer algumas perguntas. Bom, eu vou falar em 5 minutos toda a minha carreira, que acho que fica mais fácil de vocês compreenderem o tamanho da carreira. Comecei na Mesbla, muitos de vocês conheceram a Mesbla antes da sua... Em 95 ela parou as operações. Logo depois eu fui para as lojas americanas trabalhar como gerente de marketing, tinha 26 anos e nunca trabalhei tanto na minha vida, porque eu tinha marcado com o CEO da companhia, Zé Paulo do Amaral, às 11 da manhã. E ele passava por mim e dizia: Pedro, daqui a pouco eu te chamo. E aí passaram 11, 12, 13. E ele: não, fica aí que eu quero falar desse assunto que nós combinamos. Me atendia às 11 da noite. Ele falando comigo, meio piscando o olho assim, mas ele falava. Então aquilo foi um primeiro grande, segundo ponto de resiliência que eu aprendi com alguém. Depois das americanas eu fui para a Richa ser gerente de compra, porque o grupo das americanas, Beto Sculpeira, Marcel Teles e Jorge Paulo Lema, compraram 50% da Richa. O Jorge Paulo não estava. Compraram 50% da Richa, eu fui como gerente de produto, e como gerente de produto eu tive que rapidamente assumir a posição de CEO do negócio, porque para poder botar o produto, a coleção que foi sonhada na loja, tive que mexer na companhia inteira. Tive que fazer tudo voltar a funcionar, tudo organizar a logística, que era uma logística complexa, tinha costureira externa, tinha recebimento de qualidade. Enfim, Felipe, quando eu abri o olho, eu estava com a companhia debaixo de mim, falando com o banco, pedindo dinheiro emprestado,
E eu era apenas o gerente de compra. Você não estava no cargo de ser um CEO ainda? Não, pulei em um ano e pouco, pulei todos os degraus e era o CEO não de direito, mas de fato. Deixa eu só fazer um adendo nisso aqui, parênteses. É uma frase que eu carrego. Liderança não é cargo, é posicionamento. Perfeito. É o que você exerceu naquele momento. E tinha um conceito muito grande nessa, e não era, se vocês me perguntarem, era planejado, você planejou, nada planejado, a oportunidade batia na frente e era muito comum eu dizer o seguinte, bola quicando sem dono era minha. Abraçava ela e ia para a linha final e marcava o gol. Depois devolvia para o dono, acertava, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos combinar antes e por aí foi. Da Richards eu dei um pulo importantíssimo com 37 anos. Fiquei lá 10 anos na Richards. Eu amava o que fazia, mas eu achei que estava com muito amor e pouco dinheiro. E pouco protagonismo. Não é pouco protagonismo. Teve um momento em que eu e o fundador da companhia, ele pegou a bola para ele. A bola é minha. Me deu uma desautorizada. Aí eu falei, bom, se é assim, foi um período que nós tivemos difícil, ele puxou a bola para ele. Com essa puxada de bola, eu falei, opa, por isso que eu fiquei quase 10 anos na companhia. Saiu de 2 lojas para 45, caixa 1, tudo funcionando, etc. Quando a Zara veio me procurar aqui no Rio de Janeiro, no fechamento da busca do seu primeiro CEO para trazer a Zara Mundo, que naquela época, 98, a Zara estava começando na Europa, tinham 13 países, e o Brasil era um país que tinha sido desmembrado. Enfim, passei um ano na Europa, vivi a cultura, fui sem contrato, meu contrato dizia o seguinte, caso qualquer pessoa não gostasse de mim e quisesse me tirar da companhia... Você não tinha segurança nenhuma? Nenhuma, não tinha paraquedas. Então os caras gostaram muito dessa atitude de não ter paraquedas. E eu fui viver a cultura Zara e apanhei de tudo que é, né? Você vê um tapa aqui, você levanta o braço no outro, você vai entendendo a cultura da companhia. Foi seu onboarding, um ano. Isso foi um onboarding seu na companhia. Não. Eu negociando a entrada brasileira no Brasil, nos pontos de shopping, etc. Ficava um mês lá, 2 semanas aqui e voltava. Entendi. Com filhos pequenos, era uma dor muito dura, crianças de 4, 2 anos. Bom, passado esse momento, implantei a Zara do Brasil, as primeiras 25 lojas, melhores shoppings. Eu fui diretamente para o Pão de Açúcar, fiquei 6 anos. Na hora que o avião decolou, recolheu o trem de pouso, eu falei, a Zara agora qualquer um toca. Nesse meio tempo, a cultura da grande companhia já tinha aberto capital, era uma outra cultura, mas até então era uma cultura personalística. Amancio Ortega, um personagem, o homem dos mais ricos do mundo, tocava a companhia, do jeito dele, direto, e do jeito corunhês. Depois eu explico. Passado, fui para Pão de Açúcar, trabalhar com a Abílio Diniz como vice-presidente de Não Alimentos, e trabalhava mesa a mesa com ele,
E depois veio um projeto que foi absolutamente inesperado, que foi implantar a Azul Linhas Aéreas como o primeiro CEO do zero, uma companhia de aviação. E uma das coisas que me perguntaram era o que eu achava da aviação. Eu dizia, eu não entendo nada de aviação. Só sei que as duas companhias que detêm 98% do mercado são muito ruins, em outras palavras, e a oportunidade aqui é enorme e temos que nos preparar, inclusive, com um grande debate com o governo, que não é uma coisa fácil. E assim foi. 5 anos depois, na Azul, eu caio do cavalo num fim de semana, literalmente quebro o pescoço, tive uma lesão medular aqui da C3, C4. Bota a mão no seu gogó. Aqui, um pouquinho mais para cima. Foi por ali que eu tive a minha lesão medular. Passei por uma fresta pequena e essa lesão medular me deixou fora do ar 2 anos e meio. Eu não sabia o que fazer, porque foi milhões de dias em UTI, quando é que é a UTI semi-intensiva, uma loucura. Que é a maior loucura que um ser humano no compêndio de medicina tem. É quando ele para na parede e escorrega e tem que se reinventar. Nesse período de reinvenção, eu lancei 2 livros de forma quase que 14, 16, e foi o momento em que fundei junto com Rodrigo Fisman e Patrícia Stiller a Solo, cujo objetivo era atrair as empresas pequenas e médias do Brasil, que representam 60% do capital, a ter acesso a uma bolsa exclusiva para eles. Mercado secundário, em que eles entram, tem público que entende desse negócio, é mais barato entrar numa bolsa secundária, como tem nos Estados Unidos, várias bolsas de vários segmentos. Nós fizemos um sandbox na CVM, fomos os únicos que logramos, e a empresa está no ar, está vivendo momentos importantíssimos. Temos como sócio Itaú, na corretora Itaú e a corretora Genial, e as coisas estão indo muito bem, o acesso à bolsa e fundos de capitais. E eu, pessoalmente, fui me focar na gestão do C-Level absoluto, passar o meu conhecimento para os C-Levels de pequenas e médias empresas, na busca desses personagens para Solon, Você vai me perguntar, se tornou um especialista para esse tipo de negócio? Não, eu sou um especialista de gente. Tenho um olhar orientado para gente, que o resto é o resto. Custo, capacidade de ter gerenciamento de custo, e um dos principais custos de uma empresa, de uma maneira geral, é gente. Diferente de companhia aérea, que 40% do custo é combustível e é em dólar. Né? Dólar no Brasil e dólar e preço do petróleo não temos nenhum domínio sobre isso, então você trabalhava sempre com uma margem
segurança, erro e acerto. Então essa é a minha história. Desculpe se eu me estendi um pouco mais, mas isso dá para mostrar a intensidade de um jovem que aos 52 anos estava todo imobilizado e com a vontade louca de continuar o projeto que eu tinha criado, que era a Azul Linhas Aéreas. Quanto tempo você ficou na Azul? Aproximadamente 4 anos e meio. 4 anos e meio. E o Grupo Solo tem quantos anos? O Grupo Solo hoje tem 5 anos para 6 anos. 5 anos e meio indo para 6 anos. Legal. Vou te fazer uma pergunta aqui, ó. Quando você olha para trás, do início da sua carreira, qual que é a lembrança ou sentimento que vem à sua mente? Lá quando você começou. Deveria ter vindo para São Paulo mais cedo. Você é do Rio? Sou carioca. Carioca. E tem um particular que eu deixei de falar. Carioca, bicampeão brasileiro de laser júnior. E isso me capacitou a ter visão tática e visão estratégica muito cedo, porque velejar é sentir o vento no rosto, ter lido a tábua de marés, a previsão da altura das ondas e a separação entre elas, que horas isso ia acontecer, e além de dominar essas informações, você tinha que estar atento ao seu inimigo que estava do lado, velejando para ser o primeiro. Então, e curiosamente, toda a minha velejada, eu nunca fui consistentemente o primeiro, mas eu era consistentemente o segundo, terceiro, e com isso eu levava aos campeonatos, que o que importa é o gol final, né? Você chegar lá com mais pontos. Então isso me capacitou a gerenciar o tático e o estratégico desde muito cedo. E desde os 14 até os 18 anos, quando parei para poder fazer a universidade, etc. Muito bom. Eu trago muitos aprendizados da aviação para os negócios. Procedimento, processo, indicadores. Eu trago dos aprendizados que eu tive desde os 16 anos na aviação, eu trago para dentro dos negócios. Muito bom, porque só depende você que vem de uma aviação particular, com certeza deve ter tocado vários teco-tecos no início da sua carreira. Avião de rosca. Avião de rosca, quase que sentado num caixote. A decisão de qualquer maneira, a decisão é sua, tática e estratégica. E você está no comando, é você quem decide. Você é quem decide. Isso me trouxe muita bagagem para poder tocar a empresa. Você não vai olhar para um passageiro, né, e perguntar, e aí, o que eu faço? Onde eu vou? Está faltando combustível, será que dá? Não é o passageiro que vai saber. Uma pergunta mais pessoal e curiosa. O seu acidente foi com cavalo. Foi. Você gosta de cavalo ainda? Eu amo cavalo. A história do cavalo foi interessante. Para quem é do mundo do cavalo, depois de montar e desmontar 30 vezes, eu estava num domingo, num sábado, convidando meus amigos em volta de onde eu tenho um sítio, que é no meio do mato, para remontar um grupo a cavalo, chamávamos de paca, que é passeio a cavalo, entre amigos. Montei, desmontei. Saindo do último amigo, eu vejo a barbela solta do cavalo. Apeio do cavalo, conserto a barbela, subo, tenho uma queda de pressão, me apago e caio sem nenhuma defesa no solo. Uns 2 metros de altura. Você tem um cavalo, tem 1,70 m, com 3 metros de altura, eu caio sem defesa, de cabeça no chão.
Então isso foi o suficiente. Podia até descrever aqui uma história fantástica que eu estava... Tem milhões, mas essa fantástica foi simplesmente isso. Então, eu amo cavalo, sei ler um cavalo de longe, pelas orelhas, posição de pescoço, anca. Eu gosto muito de cavalo. Quando eu era pequeno, eu praticava provas de tambor e baliza, 3 tambores com cavalo. E o meu nome, o significado é Felipe, é aquele que ama cavalos. Pois é, isso é muito legal. É um animal que nos ensina muito. Porque você olha para a orelha dele, só de olhar para as orelhas você sabe o que está acontecendo, o que você não vê, o que você não está sentindo, onde é que tem incômodo nele, no meio ambiente que ele está sobrevivendo, que ele é um sobrevivente, a história dele inteira foi servir de banquete para alguém, algum grupo animal, e é um animal de grande inteligência. Fantástico. Eu acho um dos animais mais lindos o cavalo. Não, fora de uma beleza encantadora. Mas isso tem que saber ver, né? Muito bom. Voltando agora para o nosso assunto de empresa, de liderança. Você assumiu a cadeira de CEO na Richards com 27 anos, certo? O que você acredita que diferencia um líder que gera resultado de um líder que cria legado? O que cria legado é o que entrega resultados e traz uma satisfação enorme a quem trabalhou com você e o que ela realizou junto com você na companhia que você passou junto com essas pessoas. Então, entrega de resultado, mas encantamento das pessoas. Você entende que existe a diferença entre gestor e líder? Não, gestor completamente. Gestor é um cara que cumpre processo e entrega resultados. Fantástico. Agora, líder é quem segue. O líder é aquela figura que tem uma espontaneidade em que as pessoas acreditam, um comportamento que as pessoas acreditam, um cara que fala a verdade sem ter medo do que está falando. É aquele que influencia, que impacta também. Exatamente. Aí você fala, vem a palavra da moda, empatia. Né? A palavra da moda é empatia, que gera empatia na equipe, que a equipe gera empatia entre si, se a equipe gera empatia entre si, sabe bem onde tem que ir, o que a companhia está buscando e como fazer, leva essa empatia para quem? Para o cliente, que é a peça fundamental, é a chave do nosso negócio. E falando ainda de liderança, quais são, nos dias de hoje, né? A gente mudou-se muita cultura, comportamento de consumo, gerações vão mudando, então a gente está numa geração, muito se fala de geração Z, mas todo tempo que passa, todo ciclo tem novas gerações, novos comportamentos. O que o líder precisa de habilidade hoje, na sua visão, para poder ter uma liderança eficiente, que gera resultado e que gera impacto também? O líder de hoje está vivendo uma batalha geracional enorme. Você tem dentro de uma companhia caras com 60 anos nos cascos e você tem jovens de 25 anos entrando numa companhia nos cascos também, com o olhar dele, que hoje qual é o olhar dele? Não é o banco de escola. O olhar de uma geração Z é tudo aquilo que ele vê de forma rasa no celular, rasa.
Então ele sabe de um monte de coisa. Nós estamos aqui, ele já sabe hoje se ao acordar, se o Trump mandou o Lula para aquele lugar ou não, ele já sabe. Já sabe. Mas essa capacidade de saber de tudo um pouco o afasta das coisas, das entregas, que tem que ser educada a ser feita. E aí vem um papel muito importante, Felipe, que é a companhia deixa de ser uma companhia de negócios e passa a ser uma companhia também educacional. Tem que botar essa geração toda do baby boomers, que são os pós-guerra, até os pós-2000, tem que estar todo mundo junto, todo mundo entender a companhia, todo mundo se abraçar. Quer fazer todo mundo se abraçar? Entra numa sala de treinamento e pergunta: vamos fazer o seguinte, eu vou passar por 200 pessoas rapidinho e vamos falar o time e a comida que gosta. Eu sou flamenguista e gosto de prato cheio, né? Aí quando você levanta que eu sou flamenguista, já começa a ouvir as coisas. E aí vai. Cada um fala do seu time, o cara que está mais distante. Eu sou Santa Cruz de Piracicaba. O nego nem sabe, né? O outro fala que vai pra academia todo dia, olha pra ele, aí o outro tira um sarro. Você não vai. Esporte, qual que é seu hobby? Qual que é seu esporte? Isso. Então você quebra logo pela espinha dorsal e já começa uma integração que todo mundo tem em comum. Se o geração Z não tem, ele vai dizer, 200 caras, 198 tem um time de futebol, se eu quiser ser, eu não tinha time de futebol, mas agora eu quero ser Flamengo. Por favor, os que não são flamenguistas. Os vascaínos não. Não, vascaíno não. Quem não é flamenguista, fique atento ao Flamengo. Muito bom. Esse ponto, e eu vou trazer o exemplo que eu ouvi você falar também. Se eu não me engano, era o dono da Richards, falava para você que tá escuro, mas não tá tarde. Era isso que ele falava? Quem falava é o José Paulo do Amaral, justamente na reunião de 11 horas da manhã, que virava 11 da noite, ele falava assim, era muito disciplinado, muito focado. Ele falava, Janô, tá escuro, mas não tá tarde, vamos lá. Aí você pega uma geração de hoje, geração Z. Como que uma geração dessa entra num processo desse por vontade própria? Eu sempre fui, Janô, aquele que pega pra fazer, não tem dia, não tem hora. Mas muita gente olha para isso e fala, não, isso é escravização, isso aqui é fora, isso aqui não é humano. Mas eu entendi que a minha percepção de ter ouvido você falar é que você via ali também uma oportunidade de você se desenvolver. Você se colocava na situação de eu vou até meia-noite fazendo meu trabalho, que é uma oportunidade de eu desenvolver, de eu crescer, para eu conquistar o que eu quero lá na frente. Hoje eu vejo que a geração nova está muito imediatista. Eu quero fazer pouco e ter muito e mais rápido. Essa fala dele se encaixa hoje? Na sua opinião? Eu acho que nós estamos em franca mudança, porque você tem hoje uma inteligência artificial, você tem hoje apartamentos de 20 metros quadrados lançados nos jardins em São Paulo e Ipanema, no Rio de Janeiro, e nas grandes cidades. E se essa geração entregar o que se espera dela em 8 horas, 6 horas de trabalho por dia, tá lindo.
O que tem que ser real é o que você é capaz de entregar no tempo que foi demandado. E essa discussão, o setting, é que vai determinar a diferença entre quem vai subir, ou seja, porque é uma escolha. Você pode morar em Alphaville ou em Carapicuíba. A escolha é de cada um. Então, se a geração que quer morar em Carapicuíba, tranquila, e Menor custo de moradia, e chegar em casa às 6 horas da tarde, fazer uma academia, tarará, pode escolher o caminho, vai ter esse caminho. Mas quem quiser andar de Mercedes um dia, ter um sítio, ganhar uma grana para viajar, para casar, para ter filho, botar filho como propósito no mundo, aí tem um preço. Tudo isso tem um preço. E se você me perguntar qual foi o meu arrependimento disso tudo, eu tenho um arrependimento de ter trabalho, tá escuro, mas não tá tarde. Eu gostaria de ficar 20% a mais com meus filhos e com a minha mulher. Isso é algo que pesa muito para mim hoje. Cada tomada de decisão de um projeto, de uma empresa, é o quanto isso vai impactar na minha casa, com a minha esposa e com meu filho. Lógico que num determinado, eu estou com 32 anos, então eu vejo que eu estou na idade de colocar ficha, investir energia no nosso negócio. Mas eu não posso deixar isso também ultrapassar a régua, porque lá na frente eu vou entender que eu não precisava ter feito tanto, eu podia ter feito menos e aproveitado mais tempo com ele. Isso é ter feito suado menos e ter feito com mais inteligência. 80-20. Serve aquela regra do Pareto. Do Pareto, exatamente o que aconteceu. Perfeito. Então eu paretei a vida, mas por uma outra razão. O líder tem que ter uma das coisas fundamentais, é a liderança pelo exemplo. Está todo mundo olhando para o líder. Se o líder vai, por exemplo, o resto tem que ir atrás. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do empreendedor do interior. O cara alugou uma máquina, uma plantadeira que custa ele X mil reais por dia, que deu pau e tem que ser consertado. O líder passa a noite com o mecânico do cara que alugou a colheitadeira e fica corujando, ajudando o cara. Ô, seu João, eu preciso de mais luz. Seu João, pá, luz. Quando o cara menos espera, tem um sanduba de mortadela com uma Coca-Cola. Ele comer e deixa que não para comer, não. Quero garantir que amanhã, às 6 horas da manhã, essa máquina esteja rodando e colhendo o que eu tenho que colher. Esse é o líder. Então, a liderança fundamental é pelo exemplo, e pelo exemplo, em muitos momentos, ou na maioria dos momentos, é que nós criamos os nossos filhos e as nossas famílias. Perfeito. Então, você que é empresário, está escutando isso aí, repense os seus comportamentos, as suas prioridades. Não que você tem que abrir a rede e deixar o trem correr solto. Não. Mas que você precisa ter um balanceamento. Isso. Né, nas duas áreas. Perfeito. Você passou por várias empresas de varejo. Varejo de roupa, varejo supermercado e na aviação, serviço. Falando de cultura, o que independente do nicho não pode faltar, falando de cultura dentro de empresa?
que serve para qualquer negócio. Quais são os principais pilares? Os pilares que não podem faltar são o sonho. Eu tiro dessa conversa visão, missão. Eu digo o sonho, porque todo mundo tem que sonhar junto. Os valores da companhia, que esses valores têm que ser vividos. Não basta colocar um valor no papel ou num livro de apresentação da sua empresa. Os valores têm que estar escritos na parede e vivendo na pedra, no dia a dia. E os ritos. Um dos ritos, por exemplo, que nós fazíamos na Azul, e não fui eu que criei esse rito, foram os meus diretores que falaram, tem uma ideia. A cada 3 meses, quem falou isso foram todos. E disseram, tem uma ideia, vamos fazer um evento chamado Chega Mais. Chega Mais é um papo tipo, ô fulano, chega mais aqui, vamos tomar uma gelada aqui, bater um papo. E íamos em cada base, dividimos as bases do Brasil por lideranças. Então eu era líder de fazer o Chega Mais em Campinas, que era o maior e é o maior aeroporto, fulano nas bases tais, e quanto menor o cargo, as bases mais longe, porque os caras eram mais jovens, muito ocupados, mas tinham outra disponibilidade. E o evento era simplesmente ouvir a base. Escutar. Bom, passava os números. No Chega Mais anterior já tínhamos combinado o que ia acontecer, o que a gente queria que acontecesse. E discutia-se depois como é que tinha sido o atingimento da base ou não. E levávamos 3 meses depois, 2 meses depois, de acordo com o momento da companhia, a ida ao aeroporto, à base, para falar do Chega Mais. Então, a gente passava um dia inteiro escutando. E nesse momento a gente falava, o que os mecânicos estão? Eu não estou ouvindo nada do grupo de terra e da área de manutenção. A gente já sabia que tinha um problema humano lá, definido. E aí, vocês não querem falar nada sobre essa nova política da empresa? Deixava eles... Vamos lá. Vamos ouvir. E assim era o Chegar Mais. Tinha esse objetivo. Bom. E tem cases sensacionais que aconteceram na companhia e acontecem por causa desse Chega Mais. Eu gosto de usar a tríade que eu trago para os nossos clientes sobre como fortalecer a cultura. Ritual, treinamento e repetição. Ritual, treinamento e repetição. Para fortalecer a cultura. Você acabou de falar de ritos. Os rituais precisam acontecer. E eles precisam ser repetido cada vez para ficar mais forte. E a cultura não só escrita, mas vivida. E uma coisa que eu vou acrescentar, Janu, que eu preciso não só viver ela, mas preciso evidenciar para os colaboradores que ela está sendo vivida. Eu tenho que trazer à tona para eles, isso aqui faz parte da nossa cultura. Porque às vezes no dia a dia a gente está vivendo, mas passa tão despercebido se eu não evidenciar ela. E aí a gente começa a buscar cada ação que faz parte dos nossos valores, da cultura que a gente determinou, mostrar para eles isso aqui aconteceu porque isso aqui é inegociável para a gente. Essa é a nossa cultura. Você concorda? Traga a sua opinião, quero que você traga a sua opinião, concordando ou não. A minha opinião foi o que eu coloquei, né? Foi a forma que nós construímos, que eu vim aprendendo a construir ao longo da minha trajetória. Por quê?
Eu acredito muito que todo mundo na companhia tem que ter um sonho de entrega da companhia por um tempo determinado, e isso vai motivar, vai fazer o coração das pessoas palpitar mais ou menos. Falar dos valores é muito importante, porque hoje, quando você recebe um novo sujeito, menino, jovem, para falar da geração Z, 30% deles estão levando tia, o pai, o irmão para entrevista. E com isso, faz-se necessário saber os valores, entender se aquela posição vale ou não vale os valores da companhia. E os que vão sem, temos que entender esses valores. E com esses valores, os ritos. Para mim, isso é cultura. E da cultura gera o propósito. Então, eu tenho uma ordem que é o sonho. O sonho, ele é lúdico, porque ele fala o seguinte: se eu sonho com a companhia, se a companhia tiver o lucro programado, eu posso ganhar de 1 a 3 salários de bonificação no final do ano. 1 a 3 salários, eu posso comprar o motor do meu avião. Quero comprar um Rolls Royce velho, que eu vou reformar com bônus do ano seguinte. Mas, para tocar aquele bônus do ano seguinte, eu tenho que receber um feedback semana passada que eu não estou legal nisso, eu tenho que melhorar nisso, vou ficar legal. Aí tem uma palavra feedback que vai incorporar o propósito. Então eu tenho para mim é essa relação que vale. E o resto é consequência, que você vai para os ritos, falar dos valores, repetir os valores, que você quer que as coisas sejam. Nós combinamos o que quer ser entregue. Então, é uma visão um pouco. Eu decomponho a cultura em 3 pontos, e depois que você. Isso é cultura, e por último, você tem a cultura, você vai gerar o propósito. As pessoas vão olhar por que elas estão ali, para onde elas irão e de que maneira elas irão. Perfeito. Então, a nossa diferença de conceito é essa. Não, eu concordo contigo plenamente. O que eu trouxe dos 3 pontos é para fortalecer ainda mais essa cultura que você preestabelece, né? Dessa repetição. E aí, falando de cultura e falando da Azul, como que foi essa construção da cultura, uma vez que é uma empresa que vem de cultura americana, né? Do fundador da empresa, um americano, com conselho americano. Qual foi o desafio que você teve para implementar a cultura que você implementou diante desse cenário? É uma empresa brasileira, mas que quem fundou é um americano. É um brasicano. Brasicano, que ele é brasileiro e americano. Brasileiro e americano. Perfeito. Então, quais foram os seus desafios? Ele nasceu no Brasil e tem as 2 nacionalidades, e por isso ele tinha o direito de abrir uma companhia aérea, e ele já tinha aberto 4 companhias aéreas na história dele, sendo que lá nos Estados Unidos ele abriu a JetBlue, que continua sendo um sucesso, companhia maravilhosa, e detém apenas 5% do mercado, aquele mercado enorme. Então, tinha essa característica, ele sabia exatamente qual a pessoa que ele queria ter a bordo. Então, além de uma cultura de Utah, da onde vinham todos esses americanos, de uma cultura mormon, da vivência de uma religião como os mormons. Uhum. E a forma de fazer o americano, de uma companhia
Pô, lá a guerra é selvagem mesmo, você ganha guerra por milímetros. Essa transfusão, mas foi fácil, porque David me pediu na contratação final, depois de 3 meses de vai, vem, espera, ele botou a mão assim entre a calça e a camisa e falou: Pedro, eu quero 2 coisas de você. Ele falava um português assim, e ele disse para mim o seguinte: primeira coisa, eu quero que as pessoas que trabalhem nessa companhia tenham o melhor trabalho da vida delas. E segundo, que os clientes que voarem nos nossos voos, no último voo dele, o voo seguinte tem que ser melhor do que o último voo dele. Então essa foi a barra que ele botou, a altura da barra que ele deu para mim. E por último, numa reunião em Viracopos ainda no terminal de aviação executiva, era uma latinha, um negócio de 20 por 20. Era nada ainda. Era nada. Cachorro dormia no cruzamento da rua devia ter levado aquele vira-latinha para casa, era tão bonitinho. E aí estávamos numa reunião tentando como é que a gente ia roubar espaço para a gente colocar os nossos balcões de atendimento. Isso é uma guerra à parte. Por que nós tínhamos que roubar um balcão de atendimento e não receber da Infraero os balcões de atendimento? Quando passa por trás de mim, ouço um barulho de sacolas caindo no chão, que era como o pessoal do interior viajava. Tinha uma senhorinha caminhando para buscar o avião. Quando eu terminei a frase para ajudar a senhorinha, ou seja, meu alarme já estava ligado, que tem uma senhora que caiu atrás. Gastei mais 2, 3 segundos para atender, fechar a frase. Quando eu olhei, estava lá o David, já levando a senhora para a área de embarque por dentro do aeroporto. Aí eu vi onde é que estava a barra de serviço, sem perguntar para ele. Só pela atitude dele. Só pela atitude dele. Aí eu entendi, porque eu ficava o tempo inteiro, tem dia de roupa, de varejo. E agora eu estava vendendo banco de assento de avião. E quem compra avião, o que precisa comprar? Como é que ele tem que ser atendido? E aí o aprendizado foi onde nasceu toda a cultura, sem a gente trocar nenhuma conversa sobre se os valores estavam corretos. Claro que no começo tinha o beijamão, dava pro David, ele olhava, tá bom. Continua, toca aí. Tá bom. Depois parei de perguntar e só fui fazendo. E se alguma coisa não tivesse ok, o atual CEO John Rogerson é muito jovem e quando ele entrou na companhia como CFO era muitíssimo jovem, um ímpeto fortíssimo, uma personalidade muito forte. Foi uma das pessoas americanas que eu tive muitas conversas, que eu poderia, como CEO, dizer, eu não quero esse fulano aqui, traga outro americano. Mas reconhecia valor no John e fiz questão de mostrar ao John quais os nossos diferenciais e ele fazia parte desse diferencial. Quando você saiu, o John entrou como CEO? Não. Teve aí uma jornada, 2 anos
David, Antônio Aldo, que foi da McKinsey, que fez a operação de compra de M&A da Azul com a Trip, e depois foi a vez do John. A Webjet foi comprada pela Azul? Não, a Webjet foi pela Gol e a Trip foi pela Azul. Pela Azul. Eu lembro na época, acho que aconteceu muito perto as duas aquisições, Webjet e Trip. Webjet pela Gol, acho que foi 2011, 2010, 11. 2010. 2010. Ou melhor, final de 2011, início de 2012. Nós compramos a Trip numa reunião na minha casa de comitê executivo, na minha casa. Legal. A Trip fazia Sinop, lá na minha cidade. A Trip, ela tinha um grande pedaço ela tinha todo o oeste do Brasil. Os ATRs. Os ATRs velhos. E velhos, para quem não é do mercado, são aviões com a manutenção bem feita, dentro dos padrões exigidos pelas companhias aéreas, pelo fabricante, mas antigos. Fazem barulho, motor não é da geração atual, etc. E, na nossa opinião, valia mais a pena ter um M&A com a Trip do que ficar brigando com ela, queimando caixa para ter o oeste do Brasil e o norte, oeste e o norte do Brasil. A aviação amazônica já era feita pela Trip. E nessa entrada da Azul, nesse contexto, tinha duas grandes, que tomavam 98% do mercado. Isso. Diante disso, qual que é o maior risco que vocês tomaram entrando nesse mercado, na visão de vocês? Driblar. Eles eram donos de Congonhas, como ainda são donos de Congonhas, que é realmente quem voa no Brasil da época. E acreditávamos que eles não iam largar aquela sopa no mel de ter cada um 400, 500 slots por dia por uma briguinha em Viracopos. Isso que a gente acreditava. E essa era a nossa crença. Nós estávamos prontos para driblá-los. Nós éramos muito ágeis para mudar de rota do dia para a noite. Uma cultura de startup. Hein? Cultura de startup. Cultura de startup. Que é o seguinte, nós chegaram 4 aviões, um no solo para atender os que tivessem problema de mecânica e fazer a reposição junto. Tem que voar para Sinop, porque o de Sinop foi groundeado. Né? Groundeado, para quem não era, né? Foram para o ground, para o terreno. Não podem decolar. Se pegava esse que estava em reserva, mandava. Então era o seguinte, era um para o Rio, um para Salvador e outro para Porto Alegre. Deixava ela de reserva. E um de reserva. Quer dizer, como é que se segura uma companhia que está fazendo? Aí se eles viessem embarcar em Porto Alegre, a gente ia para outra cidade. Não tinha problema nenhum. Você vestia isso em marketing, para quem está entrando pode tudo. E assim foi feito. E eles podiam ter dado muito trabalho e preferiram não dar. Hoje as companhias têm cada uma 1/3 do mercado e a Azul faz a sua margem em 80% dos destinos
que eles não estão competindo com a gente. Isso foi uma decisão deles, não entrar? Ou não acreditaram muito no potencial da empresa? O que você avalia? Acho que foi a decisão deles. Eles poderiam Isso, pisotear. acho que foram presunçosos em saber que essa companhia... E a Azul não se interessava por market share. Ela queria atender bem os seus clientes com rentabilidade. Ponto. E onde os outros não iam também, em menores cidades. E era aí que estava o pote de ouro. Pega uma Sinop, que era pequenininha na época. Eu conhecia muito o Brasil, porque para trabalhar no varejo, se tinha que buscar as novas fronteiras, e ainda tem fronteira nesse país aberta, muita fronteira. Você que vem do mundo agro sabe o que eu estou falando. Eu estive em Luiz Eduardo Magalhães semana passada, na Bahia. Loucura. É um lugar assim que a maioria dos meus dedos não conhece. E deve ter mais um monte de lugar que não conhece, que é muito rico, muito norte da muito. Bahia, divisa com... Bahia faz divisa com 2 Bahia estados. Lá em cima, Tocantins, faz ali embaixo com Goiás, pra cima faz com... Onde que faz aí, Bahia? Vê no mapa aí pra nós. Bom, você que é o piloto de terra, você que tem que saber. Vê lá em cima, onde que faz? Bom, assim foi formado isso que eu acho importante. Muito bom. E aí essa questão da cultura da Azul é desse cuidado, né, com o cliente, com a experiência do cliente, para que o cliente possa levar a marca para frente. Isso. Né? Cada voo, uma melhor experiência. E para você ter noção, Felipe, o Net Promoter Score da companhia ainda bem rudimentar, a forma de avaliar, de perguntar, nós tínhamos como 72% de NPS, enquanto o da Apple era 70%. Hoje nós estamos com tudo muito bem apurado, 72%. 67%. E nós sabemos o NPS da TAM e da Gol. A gente pega o voo, um determinado voo, e chega aos clientes daquele voo. Entendi. Estratégia. E é um NPS muito ruim. Então a gente trabalha nesse NPS, mesmo quando as condições de mercado são negativas para as 3 companhias. Dólar, nunca vi um dólar tão alto por tanto tempo quanto esse. Nunca vi um petróleo tão alto por tanto tempo quanto esse. Então, o problema está na mão de 3 empresas. E aí, commodity, não tem como você não tem controle, e eu vou precisar controlar as outras partes que me cabem. Tira salgadinho, tem que chegar no salgadinho, que foi uma das últimas coisas que a gente botou a mão. Foi nos snacks que servimos a bordo. Sempre com 5 diferentes coisas. E aí precisa começar a tirar. Mas o ritual de atender o cliente, de dar na mão do cliente, continuou. E não enquanto as outras companhias jogam na mão do cliente, a Azul continua entregando na mão do cliente. Perfeito. Uma Coca-Cola. Perfeito. Que seja. Bom demais. Pedro, para a gente ir para o nosso finalmente aqui, a gente falou das suas experiências com relação às empresas onde você teve uma posição, um cargo. Mas hoje você ajuda outras empresas, ajuda empresários, ajuda a formatar essa liderança, certo? Você também faz esse trabalho. O que você encontra de comum, de dificuldade que as empresas têm hoje de implementar uma cultura forte, de treinar a liderança deles? Existe um fator que você fala, não, isso aqui sempre acontece. A definição dos valores e o entendimento que sonho, valores e ritos formam uma cultura vencedora. Porque você tira... Bom, já falamos longamente.
É disso que é a diferença que faz. Não existe mais quem trabalhe debaixo do chicote. Perfeito. Hoje ninguém, nenhum operador de máquina, de tear, de oficina mecânica, do que quer que seja, trabalha debaixo do chicote ou do eu quero. Você quer, ele também quer. Vai entregar o serviço para amanhã, ele também quer. Então não dá para dizer eu quero, e o outro dizer eu quero. Então essa é a grande mudança dos últimos 40 anos e a mudança que nós vamos ter nos próximos 10 anos, que nós estamos vivendo eles, já, ou seja, nós estamos em 25, vamos para 35, né? Toda a mudança de comportamento, nós estamos vendo, né, COP30, estamos lá nos anos, daqui a 30 anos, está acontecendo agora. Então, para chegar a esses 30 anos, faltam 5 anos. E o mundo já procrastinou para 35. Estão falando em 38. Daqui a 18 anos a mudança é completa. Então, companhias de meio ambiente, você vê a Ambipar fazendo esse trabalho. As companhias que fizeram Greenwatch, ou seja, para dizer que estavam dentro do ESG, estão caindo, ajoelhando para o mercado que entrega o ESG completamente pontual. Dentro, né? Dentro, entrega de verdade. Então tem essas variações todas que o mundo que vem é um mundo de transformação, de oportunidades e aonde muitos vão sair. E lembrando que empresa é feita de gente, de pessoas, e cada um tem um objetivo, tem um sonho. E tem que ser um sonho comum, eles têm que entender que o sonho deles é o sonho da empresa que vai permitir que o sonho dele aconteça. Perfeito. Tem um caso legal que eu tive em um dos clientes esses dias, empresa familiar, com mais de 8 mil colaboradores, indústria, e andando pelos corredores, uma colaboradora veio dar o depoimento dela, de que ela trabalha lá há tantos anos, e ela recebeu uma premiação, que era o sonho dela ir para a praia, e ela recebeu essa premiação da empresa de ir para a praia com a família dela. Então, ali para ela é uma ponte para realizar um sonho, e a empresa permitiu que ela realizasse esse sonho. Bárbaro. Então, assim, a gratidão que ela tem pela empresa, né? Ela comprou a ideia da empresa, está junto com a empresa para atingir o objetivo da empresa, mas que ali dentro também cabe ela atingir os objetivos pessoais dela. E a empresa proporcionou isso. Pronto. Então, cada vez mais a gente precisa ter essa atenção com quem está abaixo da nossa liderança, poder ajudar essas pessoas a também atingirem os objetivos dela. Simples assim. Simples, perfeito. Para a gente fechar, deixa uma mensagem para quem está ouvindo a gente, você com essa vasta experiência de vida, o que você deixaria? Bom, eu diria que acredite em sua gente. Eu acho que e trate-os bem. Demande-os bem, mas escute-os e deixa eles chegarem ao ponto que você quer. Perfeito. Simples assim. Simples assim. Obrigado, Janô. Satisfação tê-lo bom. aqui mais uma vez, viu? De falar isso. E você que está ouvindo a gente, compartilhe esse episódio, sobre esse podcast com outros líderes, com outros empresários. Deixa o seu comentário aqui. Qual que é o seu Instagram, Janô? Vamos deixar aqui. @Pedro Janô? Janô Pedro. Janô com T. Janote. É isso? Janote. J-A-N-O-T. @Janote Pedro. E segue a gente nas redes sociais, o MXE Educação e o @eu Felipe Sintra. Te espero no próximo episódio do MXE Cast, Papo de Liderança. Obrigado.